paralisações de BR, elas paralisaram, elas assediavam as pessoas, elas violentaram várias pessoas, elas violentaram crianças, né? Houve invasões de escola, houve no momento eleitoral, houve tiros com morte, a gente tem que lembrar disso. Então, havia um processo que era um claro processo, que não era simplesmente manifestações, havia já não só uma tentativa também golpista, existia claramente uma ampliação do processo violento e que os setores, tanto esses setores do quartelado brasileiro, quanto também os certos setores, simplesmente abriram mão de intervir. Quando o José Múcio, que hoje é o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, ele vai e ele diz que aquelas manifestações eram manifestações democráticas, claramente ele tem uma posição, ele tinha uma posição e ele tem uma posição nesse momento. Isso é uma questão que é muito problemática, porque, veja, Lula, nos últimos discursos, ele olha e diz assim, o José Múcio é uma pessoa extremamente capacitada. Olha, o José Múcio é uma figura que vem, né, de setores da burguesia nacional, que vem de quadros de governos ultra-reacionários, que tem uma relação com as forças militares, que tem uma relação com o próprio Bolsonaro. E não existe neutralidade na política. Uma das coisas que a gente mais precisa dizer, quem se diz que é neutro, você ou faz parte, né, claramente da estratégia de alguém, como é o José Múcio, ou você não sabe e você está participando e faz parte como massa de manobra da estratégia de alguém, que se diz neutro, né? Mas não existe neutralidade. No caso do José Múcio, ao meu ver, ele tem uma posição política muito clara. Esse papel de dizer que eles há uma possibilidade de diálogo é claramente uma posição, que é uma posição, e para, ao meu ver, errada do PT, que é essa tentativa de uma mediação com os setores que são os setores dos generais das forças militares, e esses generais, eles são generais que têm uma posição dentro do país, que é uma posição de apoio aos setores mais reacionários. Mas, nesse instante, eu volto para os setores militares. Então, acho que uma das questões que a gente precisa colocar é que, nesse momento, enquanto esquerda, um dos elementos é que nós vamos precisar cobrar desses generais que não interviram lá na posse, não interviram anteriormente e não retiraram aqueles golpistas e fascistas de dentro daquele espaço. Mas uma outra questão, que aí a gente, né, para captar essa conjuntura, é que sempre houve debate, é fascismo, não é fascismo que vem sendo desenvolvido dentro do país? E aí eu acho que essa caracterização é uma caracterização que ela é importante. Os conceitos, eles sempre tentam captar o real. Então, veja, nós temos uns setores que vêm de forma extremamente xenófoba, porque eles são xenófobos com o nordestino, racistas, com a reprodução de valores do patriarcado, com um processo, que é um processo de perseguição da vida das mulheres, ultraliberal, liberal, e aí vamos dizer assim, o fascismo, ele era nacionalista e ele tinha um projeto que era um projeto de desenvolvimento nacional. Mentira, isso não é realidade. O governo de Mussolini, inclusive, apesar de se colocar no início como um governo nacionalista, ele foi um governo que ele serviu à grande burguesia, ao setor, né, financeiro internacional, do mesmo jeito que o Guedes também serviu a esse setor financeiro nacional e internacional, mas ultraliberal do ponto de vista, né, do governo, com perseguição à classe trabalhadora. Veja, gente, nós tivemos um processo que não só foi de perseguição, nós tivemos uma clara limpeza social com a pandemia. Houve um processo de genocídio. A classe trabalhadora, ela foi empurrada para morrer dentro do espaço de trabalho sem vacina, com o presidente dizendo que era simplesmente uma gripezinha. E nós não podemos esquecer das repercussões da pandemia. Então, olha, né, xenofobia, darwinismo social, que é assim como a gente chama dentro da medicina, né, perseguição à classe trabalhadora, ao setor dos sindicatos, com uma organização. Aí algumas pessoas dizem assim, não era fascismo porque não tem um partido. Veja bem, eles não tinham partido. O PL poderia não ser o partido, claramente um partido fascista, com